Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 198 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Nela, estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 551 e 552 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Nesse sentido, nos informa o artigo 551 da Consolidação das Leis do Trabalho que todas as operações de ordem financeira e patrimonial serão evidenciadas pelos registros contábeis das entidades sindicais, executadas sob a responsabilidade de contabilista regularmente habilitado, em conformidade com o plano de contas e as instruções baixadas pelo Ministério do Trabalho. Veja que ponto havia a manifestação volitiva do Estado em interferir na vida própria das entidades sindicais, que até mesmo com relação às operações de ordem financeira e patrimonial, que seriam levadas a termo pelas entidades de classe, tinham as suas obrigações estabelecidas pela lei, como, por exemplo, fazer com que estas operações de ordem financeira e patrimonial fossem evidenciadas pelos registros contábeis das entidades sindicais. E, além disso, essas operações deveriam ser executadas sob a responsabilidade de um contabilista regularmente habilitado, de acordo com o plano de contas e as instruções baixadas pelo Ministério do Trabalho. Portanto, o Ministério do Trabalho organizava e mantinha as operações de ordem financeira e patrimonial das entidades de classe sob seu efetivo controle, o que veio a perdurar até o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quando foi inserto no corpus da Lex Fundamentalis o artigo 8º, inciso 1º, que determina a impossibilidade de quaisquer ingerências do poder público sobre as vidas das entidades de classe. Portanto, a partir desse advento, não mais se pode impor os ditames íncitos neste artigo 551 da Consolidação das Leis do Trabalho, por força justamente de que o mesmo representa, de forma indene de dúvidas, uma ingerência na vida própria das entidades de classe.
e, portanto, o artigo 551, tal como todos aqueles artigos que o antecederam e foram objeto de estudo nestas nossas aulas, desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, não tem mais aplicação no ambiente jusoperário brasileiro. Todavia, como já explicamos em situações pretéritas, estamos a desenvolver nossos entendimentos a respeito desses artigos, tanto pela função de perscrutar a história para verificar as diferenças daquele tempo com os odiernos, tanto também para que nós possamos manter a didática a que nos propusemos neste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Continua o artigo 551 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos informar desta feita, através do seu parágrafo 1º, que a escrituração contábil a que se refere esse artigo será baseada em documentos de receita e despesa que ficarão arquivados nos serviços de contabilidade à disposição dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento administrativo e da fiscalização financeira da própria entidade ou do controle que poderá ser exercido pelos órgãos da União em face da legislação específica. Verifique-se o nível de interferência do poder público da época sobre a vida própria das entidades de classe, porque as escriturações contábeis relativas às operações de ordem financeira e patrimonial teria que ser baseada exclusivamente em documentos de receita e despesa, que ficariam arquivados nos serviços de contabilidade que prestassem informações contábeis às entidades de classe, à disposição dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento administrativo, que eram, logicamente, os órgãos governamentais mormente representados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, além de ficarem também à disposição da fiscalização financeira da própria entidade ou do controle que poderia ser exercido pelos órgãos da União em face da legislação específica. Voltamos a informar que essa situação perdurou apenas e tão somente até o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quando, através do artigo 8º, inciso 1º, foi vetada qualquer tipo de interferência do poder público sobre a vida das entidades de classe. E, portanto, não se pode mais trazer a lume as obrigações pretendidas por esse artigo 551 da Consolidação das Leis do Trabalho, para que sejam elas cumpridas pelas entidades de classe. Continua o artigo 551, desta feita, no seu parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, a nos dizer que os documentos comprobatórios dos atos de receita e despesa a que se referem o parágrafo anterior poderão ser incinerados após decorridos 5 anos da data de quitação das contas pelo órgão competente. Portanto, aqueles documentos comprovatórios dos atos de receita e de despesa teriam que ficar à disposição dos
do poder público para a fiscalização das contas pelo órgão competente, que era o Ministério do Trabalho e Emprego, somente após esse lapso temporal e quitadas as contas pela Delegacia Regional do Trabalho, é que poderiam ser os mesmos incinerados. Atualmente, o que acontece é que a destinação dos documentos comprobatórios dos atos de receita e despesa das entidades de classe é prevista em seus próprios estatutos, não mais se aplicando a norma esculpida nesse artigo 551, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, porque a Constituição da República Federativa do Brasil veda qualquer interferência do poder público na vida íntima das entidades de classe, através do seu artigo 8º, inciso 1º. Continua o artigo 551 da Consolidação das Leis do Trabalho, agora através do seu artigo, parágrafo 3º, a nos dizer que é obrigatório o uso do livro diário encadernado com folhas seguida e tipograficamente numeradas para escrituração pelo método das partidas dobradas, diretamente ou por reprodução dos atos e operações que modifiquem ou venham a modificar a situação patrimonial da entidade, o qual conterá, respectivamente, na primeira e na última páginas, os termos de abertura e de encerramento. Portanto, o governo queria ter total e ampla consciência de todas as atividades das entidades de classe, principalmente naquelas pertinentes às suas escriturações. Dessa feita, era tão grande a interferência do poder público sobre a entidade de classe que ele, através do artigo 551, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, veio a tornar obrigatório o livro diário, na fórmula ali prescrita, ou seja, encadernado, com folhas seguidas e tipograficamente numeradas, especificamente para escrituração, pelo método das partidas dobradas. Portanto, não havia possibilidade de se utilizar outro método de escrituração a não ser pelo método das partidas dobradas, diretamente ou por reprodução. Ou seja, ou era diretamente feito nesse livro encadernado, ou era reproduzido no mesmo esta situação dos métodos de escrituração das partidas dobradas utilizado para esse fim. Sempre que as movimentações financeiras modificarem ou venham a modificar a situação patrimonial da entidade, o livro deveria ser apresentado e nele deveria conter, respectivamente, na primeira e na última páginas, os termos de abertura e encerramento. A situação era de tal monta grave que, se não houvesse qualquer situação em que operasse a integralidade das determinações impressas nesse artigo 551 da Consolidação das Leis do Trabalho, o poder público poderia interferir na entidade de classe até que a regularidade das escriturações
se tornasse plena de acordo com as normas esculpidas pela consolidação das leis do trabalho. Então, o poder público ele fiscalizava de forma integral a vida das entidades de classe, podendo inclusive vetar qualquer tipo de modificação que possa ser implementada pela entidade de classe com relação aos ditames íncitos neste artigo 551 da Consolidação das Leis do Trabalho, que deveria, portanto, ser respeitado integralmente, sob pena da interferência da Delegacia Regional do Trabalho nas atividades sindicais de um modo geral. Após o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, essa situação deixou de ter lugar por força de seu artigo 8º, inciso 1º, que vem a impedir a interferência de qualquer maneira do poder público sobre a vida própria das entidades de classe. Continua o artigo 551, consolidado, desta feita pelo seu parágrafo 4º, a nos dizer que a entidade sindical que se utilizasse do sistema mecânico eletrônico para a sua escrituração contábil poderia substituir o livro diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas ou formulários contínuos, cujos lançamentos deverão satisfazer a todos os requisitos e normas de escrituração exigidos com relação aos livros mercantis. Aqui há uma necessidade de se informar aqueles mais novos que não pegaram o sistema de formulários contínuos existentes antes para os mecanismos de escrituração contábil que estavam sendo já implementados pela presença dos computadores pessoais em todo o ambiente contábil brasileiro e, portanto, também atingia a informática aos ditames das entidades de classe, portanto, passaram a se utilizar do sistema mecânico e eletrônico para sua escrituração contábil, substituindo o livro diário e os livros facultativos auxiliares por fichas ou formulários contínuos, o que eram formulários que vinham em caixas, alojados um com relação ao outro. Então, todos eram interligados e você colocava na impressora da época e a impressora ia movimentando esses formulários contínuos para compor o arcabouço da escrituração contábil da época e que davam uma trabalheira muito grande depois, porque tinha que se tirar as bordas e separar página a página para que o trabalho ficasse de forma coordenada e sequencial. Então, aqueles que não pegaram esse sistema formulário contínuo era justamente esta situação em que os formulários vinham acoplados um aos outros e a impressão era contínua, passando imediatamente de um para o outro, sem qualquer interrupção. Então, toda vez que as entidades sindicais se utilizassem desse sistema, poderiam dispensar os livros diários, facultativos ou auxiliares, utilizando-se de fichas ou formulários contínuos, cujos lançamentos deveriam satisfazer a todos os requisitos e normas da escrituração exigidos com relação aos livros mercantis.
Portanto, o sindicato tinha uma vida contábil equiparada à das demais empresas existentes no mercado de trabalho. E tinham, portanto, a exigência de manter a contabilidade tal como era obrigatória a essas entidades, inclusive no que respeita a termos de abertura e de encerramento e numeração sequencial e tipográfica, tal como era exigido também das empresas de um modo geral da época. Continua a nos dizer o artigo 551 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita por força de seu parágrafo 5º, que na escrituração por processos de fichas ou formulários contínuos, a entidade adotará livro próprio para a inscrição do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, o qual conterá os mesmos requisitos exigidos para os livros de escrituração. Então, a entidade que utilizasse os processos de fichas ou formulários contínuos teria que adotar livro próprio para a inscrição do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, que deveria conter os mesmos requisitos exigidos para os livros de escrituração. Então, além dos formulários e fichas, teria que ter este livro próprio para a inscrição do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Atualmente, já não é mais obrigatória essa situação e o que vai demandar a modalidade de escrituração assumida é justamente a força do exercício profissional de um contador habilitado que irá fazer essa escrituração da melhor maneira possível e através dos métodos mais modernos que são por ele assumidos pessoalmente. Então não há mais obrigatoriedade das regras do artigo 551 da Consolidação das Leis do Trabalho, por força também do artigo 8º, inciso 1º da Lex Fundamentalis, que impediu qualquer interferência do poder público sobre a vida das entidades de classe. Permanece a nos informar o artigo 551 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita através do seu parágrafo 6º, que os livros e fichas ou formulários contínuos serão obrigatoriamente submetidos a registro e autenticação das delegacias regionais do trabalho localizadas na base territorial da entidade. Aqui, esse parágrafo 6º é a materialização da total interferência do poder público sobre a vida íntima das entidades de classe, porque obrigava os livros e fichas ou formulários contínuos a serem submetidos a registro e autenticação nas delegacias regionais do trabalho localizadas na base territorial da entidade. Então, o poder público tinha controle e fiscalização direta sobre a escrituração contábil das entidades sindicais. Isso já não é mais possível justamente por força da Lex Fundamentalis de 1988, que trouxe a lume o artigo 8º, inciso 1º, que veda quaisquer interferências na vida própria das entidades de classe. Continua o artigo 551 seletista a nos informar desta feita, através do seu parágrafo 7º,
que as entidades sindicais manterão registro específico dos bens de qualquer natureza de sua propriedade em livros ou fichas próprias que atenderão às mesmas formalidades exigidas para o livro diário, inclusive no que se refere ao registro e autenticação da Delegacia Regional do Trabalho local. Veja que, além da contabilidade propriamente dita, a Delegacia Regional do Trabalho tinha também controle sobre o registro específico dos bens de qualquer natureza da propriedade da entidade sindical, que deveria ser mantida, escriturada em livros ou fichas próprias, com as mesmas formalidades exigidas para o livro diário, inclusive no que se refere ao registro. Portanto, esses livros, fichas próprias, deveriam ser registrados e autenticados na Delegacia Regional do Trabalho local. O poder público queria ter conhecimento integral das atividades financeiras das entidades de classe, tanto quanto queria também mantê-las sob o seu crivo com relação às outras atividades do sindicato, que deveria sempre prestar contas de todas as suas atividades à Delegacia Regional do Trabalho, que era o órgão representativo do Ministério do Trabalho e Emprego na época. Com a Constituição da República Federativa do Brasil, entretanto, essa situação deixou de existir por força justamente de seu artigo 8º, inciso 1º, que veda qualquer tipo de interferência do governo sobre as entidades sindicais. Permanece a nos dizer ainda o artigo 551, dessa feita por força de seu parágrafo 8º, que as contas dos administradores das entidades sindicais serão aprovadas em escrutínio secreto pelas respectivas Assembleias Gerais ou Conselhos de Representantes, com prévio parecer do Conselho Fiscal, cabendo ao Ministério do Trabalho estabelecer prazos e procedimentos para a sua elaboração e destinação. Portanto, o Ministério do Trabalho é que estabelecia os prazos e procedimentos para a elaboração e destinação das assembleias e também de toda a contabilidade dos administradores das entidades sindicais, sendo que essas contas deveriam ser aprovadas em escrutínio secreto pelas respectivas Assembleias Gerais ou Conselhos de Representantes, desde que houvesse prévio parecer do Conselho Fiscal e que o Ministério do Trabalho estabelecesse os prazos e procedimentos para a sua elaboração e destinação. Assim, o governo federal da época tinha, portanto, plena fiscalização sobre a vida das entidades de classe. Isso deixou de ter lume apenas e tão somente com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quando o artigo 8º, inciso 1º da mesma decretou a impossibilidade de haver interferência de qualquer natureza do poder público sobre as entidades de classe. Determina o artigo 552 da Consolidação das Leis do Trabalho que os atos que importem em malversação
ou dilapidação do patrimônio das associações ou entidades sindicais ficam equiparados ao crime de peculato, julgado e punido na conformidade da legislação penal. Portanto, além de tudo isso, o poder público ainda agia como um órgão fiscalizador dos atos que importassem em malversação, que é justamente a apropriação indébita ou má administração das contas sindicais ou da dilapidação do patrimônio das associações ou entidades sindicais, que era fiscalizada de forma íntima pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ficando equiparadas estas duas situações, tanto a malversação quanto a dilapidação do patrimônio das entidades sindicais ou associações, ao crime de peculato, julgado e punido na conformidade da legislação penal. Então, toda aquela diretoria que promovesse atos que importassem em malversação ou dilapidação do patrimônio das associações ou entidades sindicais estaria subsumida à regra da legislação penal, mormente quanto ao crime de peculato. Veja que interessante, porque quando iniciamos esse nosso estudo a respeito das entidades de classe, chegamos a aventar que, naquela época, os sindicatos eles eram uma mão estendida do poder público e, portanto, os serviços por eles praticados eram considerados como de ordem pública, embora as entidades fossem de capacidade privada. Então era como se fosse um serviço público que os entes sindicais prestavam aos trabalhadores das categorias profissionais representadas e mesmo das empresas com relação aos sindicatos patronais, de tal maneira que houve períodos muito grandes em que a emissão das carteiras de trabalho e previdência social eram efetivadas pelas entidades de classe que tinham essa faculdade legal administrada pela concessão do poder público para que esses atos pudessem ser praticados. E considerar-se-ia, naquela situação, o sindicato como um verdadeiro órgão público, ao ponto dos seus integrantes de diretoria poderem ser, em casos de malversação ou dilapidação de patrimônio, processados e punidos por crime de peculato, que é o desvio ou subtração por abuso de confiança de dinheiro público. Ao ponto, vejam bem, que o peculato diz respeito a dinheiro público. E os sindicatos, como eram considerados como organismos públicos, entendia-se também que as movimentações financeiras e patrimoniais daqueles órgãos sindicais eram também movimentações de dinheiro público para proveito próprio ou alheio, ou seja, desvio e subtração por abuso de confiança de dinheiro público para proveito próprio ou alheio por funcionário público. Portanto, veja a proximidade que o governo entendia dos entes sindicais com o funcionalismo público, que obrigava as entidades de classe, através de seus diretores, quando da existência de malversação, dilapidação do patrimônio, fossem punidos por crime de peculato, que era e é um crime próprio de funcionários públicos.
Portanto, eles eram punidos por crime de peculato, que é o desvio ou subtração por abuso de confiança de dinheiro público para proveito próprio ou alheio por funcionário público que os administra ou guarda. É um caso de abuso de confiança pública que não se aplicaria aos dirigentes sindicais não fosse a intenção do governo federal em trazer sob sua guarda os problemas das entidades de classe e fiscalizar toda a sua atuação. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 198 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a vocês a presença nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.